No nosso casamento, ele só tinha olhos para a melhor amiga. Me ignorou a festa inteira. Eu estava em pé diante do espelho do quarto do hotel, observando meu reflexo com uma mistura de ansiedade e êxtase. O vestido branco caía perfeitamente sobre meu corpo, a renda delicada contrastando com minha pele bronzeada pelo sol do Guarujá. Aos 33 anos, depois de 5 anos ao lado de André, eu finalmente estava prestes a me casar, na praia, exatamente como sempre sonhei. Você está linda demais, Mi. Júlia apareceu atrás de mim, ajeitando meu véu com um sorriso enorme. O André vai ficar sem palavras. Eu ri, sentindo as borboletas no estômago. Júlia era minha amiga desde a adolescência. Aquela pessoa que conhece todos os seus segredos e ainda assim escolhe ficar. Ela seria minha fotógrafa não oficial do dia, capturando os momentos espontâneos que os fotógrafos profissionais sempre perdiam. Obrigada por estar aqui, Ju. De verdade. Onde mais eu estaria? Ela apertou minha mão. Agora vamos lá antes que sua mãe tenha um colapso nervoso. A cerimônia foi tudo o que imaginei. O som das ondas quebrando na areia, o vento suave mexendo no meu cabelo, e André ali, de terno claro, sorrindo para mim. Quando trocamos os votos, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Era real, estava acontecendo, até que morte nos separe. As palavras ecoaram na minha mente, enquanto selávamos nossa união com um beijo. Os convidados aplaudiram, e por um breve momento, tudo parecia perfeito. Absolutamente perfeito. A recepção começou com o pôr do sol, tingindo o céu de laranja e rosa. Luzes de LED decoravam as palmeiras. As mesas estavam impecáveis com arranjos de flores brancas e azuis, e a música tocava suavemente ao fundo. Eu circulava entre os convidados, recebendo abraços e parabéns, sentindo-me a pessoa mais sortuda do mundo. Mas então comecei a notar. André não estava ao meu lado. Procurei-o com os olhos pela festa, e o encontrei perto do bar, rindo alto com Amanda. Amanda, sua melhor amiga de infância. Aquela que ele sempre dizia ser, como uma irmã. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus cabelos castanhos, e segurava uma taça de champanhe, enquanto conversava animadamente com meu marido. Meu marido. Tentei afastar o desconforto que crescia no meu peito. Era natural que ele quisesse conversar com os amigos, certo? Era dia de festa. Nosso dia de festa. Mas à medida que a noite avançava, o desconforto se transformava em algo mais pesado. André dançou com Amanda, brindou com Amanda, tirou selfies com Amanda. E comigo, uma dança protocolar que mal durou 2 minutos antes dele dizer que precisava cumprimentar uns amigos. Mi, você está bem? A voz de Júlia me tirou dos pensamentos. Ela segurava a câmera e tinha uma expressão preocupada no rosto. Estou. Forcei um sorriso. Só cansada, sabe como é. Ela não pareceu convencida, mas acenou. Vou continuar tirando fotos então. Quero capturar cada momento desse dia especial. Cada momento. Se ela soubesse o quanto essas palavras se tornariam proféticas. Tentei aproveitar o resto da festa. Dancei com meu pai, conversei com minhas tias, abracei antigas colegas de escola, mas meus olhos sempre voltavam para André e Amanda. Eles estavam sempre juntos, sempre rindo daquelas piadas internas que eu não entendia, sempre trocando olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Está tudo na sua cabeça, Michelle. Eu me dizia. Você está sendo paranoica. É só a tensão do dia. Quando a festa finalmente terminou, já passava da meia-noite. André estava visivelmente bêbado, cambaleando levemente enquanto nos despedíamos dos últimos convidados. Amanda foi uma das últimas a sair, me dando um abraço apertado demais. Parabéns, Mi. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Suas palavras eram doces, mas havia algo nos seus olhos que eu não conseguia decifrar. No quarto do hotel, André caiu na cama quase imediatamente, murmurando algo ininteligível antes de adormecer. Eu fiquei ali, ainda no vestido de noiva, olhando para o homem com quem acabara de me casar e me perguntando por que me sentia tão sozinha. Peguei meu celular e vi uma mensagem de Júlia. Durma bem, linda. Amanhã a gente conversa. Tenho as fotos prontas. Sorri tristemente. Pelo menos as fotos ficariam bonitas. Pelo menos teríamos isso. Se eu soubesse o que aquelas fotos revelariam, não teria dormido tão tranquila naquela noite. Acordei com a luz do sol entrando pela janela do quarto do hotel. André ainda dormia profundamente ao meu lado, a respiração pesada de quem bebeu demais na noite anterior. Olhei para ele e tentei sentir aquela felicidade que deveria preencher uma recém-casada na manhã seguinte ao casamento.
mas tudo o que sentia era um vazio estranho, como se algo importante tivesse ficado para trás. Levantei-me com cuidado para não acordá-lo e fui até a varanda. O mar estava calmo e algumas pessoas já caminhavam pela areia. Era tão bonito, tão tranquilo. Por que então eu me sentia tão inquieta? Meu celular vibrou. Uma mensagem de Júlia. Bom dia, senhora. Oliveira, pode me encontrar no café do hotel em 30 minutos? Preciso falar com você. Algo no tom da mensagem me deixou alerta. Júlia nunca foi de formalidades, e aquele pedido tinha uma urgência velada, que me fez o estômago revirar. Tomei banho rapidamente, vesti um vestido leve e deixei um bilhete para André, dizendo que tinha ido tomar café com a Ju. Ele provavelmente nem perceberia minha ausência. Quando cheguei ao restaurante do hotel, Júlia já estava lá, mexendo nervosamente na xícara de café. Ela levantou os olhos quando me viu, e a expressão no seu rosto confirmou meus piores receios. Algo estava errado, muito errado. Senta aqui. Sua voz estava suave, mas séria. Sentei-me na frente dela, o coração já acelerado. Ju, o que foi? Você está me assustando. Ela respirou fundo, como quem se prepara para dar uma notícia terrível. Ontem, enquanto eu tirava as fotos, eu vi algumas coisas e registrei sem querer. Na verdade, não foi sem querer. Quando percebi o que estava acontecendo, continuei fotografando porque você precisava saber. Saber o quê? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Júlia pegou o celular e começou a passar as fotos. As primeiras eram lindas. Eu sorrindo, os convidados dançando, a decoração iluminada. Mas então, ela parou em uma imagem específica e virou a tela para mim. Era André e Amanda, num canto mais afastado da recepção, parcialmente escondidos por uma palmeira decorada. Eles estavam se beijando. Não era um beijo de amigos. Não era um beijo de despedida inocente. Era um beijo de quem se conhece intimamente. De quem já fez aquilo muitas vezes antes. Senti o mundo desabar. Continua. Minha voz saiu como um sussurro rouco. Júlia passou mais fotos. André com a mão na cintura de Amanda. Amanda sussurrando algo no ouvido dele. Os dois rindo juntos, completamente alheios ao resto da festa. Alheios a mim. Tem mais. Júlia hesitou antes de continuar. O celular do André ficou sobre a mesa do bar em algum momento da noite. Ele estava desbloqueado. Eu não queria bisbilhotar Mami, mas a tela acendeu com uma mensagem. Era da Amanda. Ela me mostrou os prints. Mensagens trocadas durante semanas, durante meses. Conversas íntimas, planos de se encontrarem, declarações disfarçadas de amizade, mas que eram obviamente muito mais do que isso. Uma mensagem em particular me cortou como uma lâmina. Mal posso esperar para estar com você de novo. Essa festa vai ser eterna. A resposta de André. Eu sei, mas depois do casamento, as coisas vão ficar mais fáceis. A Michelle nem desconfia. Li aquilo 3 vezes antes de conseguir processar. A Michelle nem desconfia. Como se eu fosse uma idiota. Como se eu fosse um obstáculo a ser contornado. Espera. Levantei o rosto para Júlia, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Tem mais uma coisa. Ela assentiu devagar. Você se lembra do colar que o André te deu no mês passado? Aquele coração de ouro com um diamantezinho? Lembro. Ele disse que era único, que tinha mandado fazer especialmente para mim. Júlia passou mais uma foto. Era a Amanda, na festa, usando um colar idêntico ao meu. Foi quando algo dentro de mim se rompeu. Não era só traição. Era humilhação. Era deboche. Era ele me transformando em piada enquanto eu sorria para os convidados, acreditando estar vivendo o dia mais feliz da minha vida. Júlia segurou minha mão. Eu sinto muito. Tanto. Você não merecia isso. Enxuguei as lágrimas com raiva. Não, eu não merecia. E não ia aceitar. Olhei para o relógio. Nosso voo para Paris estava marcado para daqui a 6 horas. 6 horas para decidir o que fazer com o resto da minha vida. Uma parte de mim queria subir correndo para o quarto, acordar André aos gritos e fazer um escândalo. Mas outra parte, uma parte mais fria e calculista que eu nem sabia que existia, tinha um plano melhor, muito melhor. Ju, você pode ficar comigo hoje? Não ir embora ainda? Claro. O que você precisa? Respirei fundo, sentindo a dor se transformar em determinação. Precisa me levar a um lugar. E depois você vai ver a maior reviravolta que o Guarujá já presenciou.
Voltei para o quarto do hotel com as pernas trêmulas, mas a mente estranhamente clara. André ainda dormia, completamente alheio ao furacão que estava prestes a desabar sobre sua vida. Observei-o por um momento. Aquele homem com quem dividi 5 anos, com quem planejei um futuro, com quem casei menos de 24 horas atrás. E tudo o que senti foi nojo, não dele apenas, de mim mesma também, por não ter visto os sinais, por ter acreditado em cada mentira suave que saía daquela boca. Peguei minha bolsa silenciosamente e voltei para o corredor. Júlia me esperava no saguão, os olhos vermelhos, mas a expressão determinada. Você tem certeza disso, Mi? Absoluta. Entramos no carro dela e o caminho até o cartório foi feito em silêncio. Eu olhava pela janela, vendo as ruas familiares do Guarujá passarem, a praia onde brincava quando criança, a escola onde estudei, o quiosque onde tive meu primeiro beijo. Toda a minha vida estava naquela cidade. E agora, tudo parecia contaminado pela traição de André. O cartório estava quase vazio quando chegamos. A atendente, uma senhora de uns 50 anos com óculos de grau, sorriu ao me ver. Bom dia. Em que posso ajudar? Respirei fundo. Preciso solicitar o divórcio. O sorriso dela vacilou. Divórcio? A senhora tem agendamento? Não, mas é urgente. Muito urgente. Ela deve ter percebido algo no meu tom de voz, porque pegou uma ficha e começou a preencher. Há quanto tempo a senhora é casada? 23 horas. A caneta dela parou no ar. Ela ergueu os olhos, incrédula. Desculpe, não entendi direito. Me casei ontem, às 4 da tarde. E hoje, agora, quero desfazer esse casamento. Júlia, ao meu lado, segurou minha mão. A atendente nos olhou por um longo momento antes de chamar um colega. Sussurros foram trocados, olhares de surpresa. Mas finalmente, ela voltou com os papéis. A senhora tem certeza? É uma decisão muito séria. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. O processo foi mais rápido do que imaginei. Sem bens a partilhar, sem filhos, e com minha determinação inabalável. Em pouco mais de 1 hora, eu tinha em mãos a certidão de dissolução do casamento. Papel branco, letras pretas, carimbos oficiais. Meu casamento tinha durado menos de 1 dia completo. Saímos do cartório, e eu me apoiei na parede, sentindo as pernas fraquejarem pela primeira vez desde que vira as fotos. Você conseguiu, Mi. Júlia me abraçou forte. Você foi muito corajosa. Ainda não acabou. Olhei para ela, sentindo aquela frieza calculista tomar conta novamente. Agora vem a parte em que todo mundo fica sabendo. Voltamos para o hotel. Eram quase 3 da tarde. Nosso voo seria em 3 horas. Entrei no quarto e encontrei André finalmente acordado, mexendo no celular. Oi, amor. Onde você estava? Ele mal levantou os olhos da tela. Amor. A palavra soou obscena vindo da boca dele. Resolvi umas coisas. Mantive a voz neutra. André, preciso te falar uma coisa. Fala. Ele continuou olhando o celular. Não vou mais para Paris. Isso chamou a atenção dele. O quê? Por quê? A gente já pagou tudo. Você pode ir, sozinho, ou com quem você quiser. Peguei minha mala e comecei a colocar minhas roupas dentro. Michele, que diabos está acontecendo? Ele finalmente se levantou, confuso. Parei o que estava fazendo e o encarei. Eu vi André, vi as fotos, vi as mensagens, vi tudo. O rosto dele empalideceu instantaneamente. Não é o que você está pensando. Não me insulte mais ainda. Minha voz saiu gélida. Você me traiu, com a Amanda, no nosso casamento, e provavelmente muito antes disso. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, não tinha desculpa pronta. Michele, eu posso explicar. Não precisa. Já está explicado. Fechei a mala. Ah, e já que você gosta tanto de surpresas, acabei de voltar do cartório. Estamos oficialmente divorciados. Parabéns. Nosso casamento durou menos de 24 horas. Você fez o quê? A voz dele saiu num grito abafado. Você me ouviu perfeitamente. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Só mais uma coisa, André. Aquilo que você disse nas mensagens, que eu não desconfiava de nada. Você estava errado. No fundo, eu sempre soube que algo estava errado. Mas eu quis acreditar em você. Esse foi o meu único erro. Saí batendo a porta. No corredor, Júlia me esperava. Ela viu meu rosto e abriu os braços.
Foi só quando me deixei abraçar por ela que as lágrimas finalmente vieram. Chorei por tudo que perdi, por tudo que nunca tive de verdade, pelo sonho que acabara de se despedaçar. Mas quando parei de chorar, sequei o rosto e peguei meu celular. Agora, abri o Instagram. Era a hora do mundo inteiro saber quem realmente era André Oliveira. Sentei-me na cama do quarto de Júlia, com o celular nas mãos trêmulas. Ela estava ao meu lado, em silêncio, respeitando aquele momento que era só meu. A tela do Instagram estava aberta, a caixa de texto do post em branco, esperando. Respirei fundo. Uma vez que eu apertasse em publicar, não haveria volta. Todo mundo saberia. Minha família, meus amigos, os amigos dele, os convidados do casamento que ainda comentavam como a festa tinha sido linda. Todos veriam a verdade nua e crua, mas eu merecia isso. Merecia que as pessoas soubessem que não fui eu quem destruiu esse casamento em menos de um dia. Merecia limpar meu nome antes que André inventasse alguma história para se fazer de vítima. Comecei a digitar, e as palavras fluíram com uma clareza assustadora. Ontem me casei com o homem que achei que era o amor da minha vida. Hoje, menos de 24 horas depois, me divorciei dele. Por quê? Porque descobri que durante toda a nossa festa de casamento, ele estava beijando outra pessoa, a melhor amiga dele, e pelas mensagens que li, isso vinha acontecendo há meses. Anexo aqui a certidão de divórcio, as fotos que uma amiga de verdade capturou e alguns prints das conversas. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso porque ninguém merece ser feito de idiota dessa forma, e porque outras pessoas precisam saber com quem estão lidando. Me divorciei de um traidor em menos de 24, e foi a melhor decisão da minha vida. Anexei a foto da certidão de divórcio, a foto de André e Amanda se beijando, os prints das mensagens mais comprometedoras e, por último, uma foto dos dois colares idênticos, o meu e o dela. Meu dedo pairou sobre o botão publicar, por apenas 1 segundo antes de apertar. Pronto, estava feito. Você é incrível, sabia? Júlia passou o braço pelos meus ombros. Muita gente engole traição, finge que não viu, aceita desculpas esfarrapadas. Mas você não deixou barato. Não sei se sou incrível. Só sei que não consigo ser aquela mulher que finge que está tudo bem quando está tudo destruído. O celular começou a vibrar. Uma notificação, depois outra, e outra. Em questão de minutos, meu Instagram explodiu. Curtidas, comentários, compartilhamentos. A história estava se espalhando como fogo. Li alguns comentários. Meu Deus, que coragem. Você é minha inspiração. Esse cara não presta mesmo, eu avisei. A Amanda sempre foi falsa. Todo mundo sabia, mas tinha outros também. Você não devia ter exposto assim. Isso é privado. Vai se arrepender de lavar roupa suja em público. 2 lados de toda a história. Bloqueei os haters sem pensar 2 vezes. Não tinha tempo nem energia para quem queria defender o indefensável. Então o celular tocou. Era minha mãe. Mãe, Michele, o que está acontecendo? Todo mundo está me mandando mensagem sobre seu post. É verdade? O André te traiu no casamento? A voz dela estava entre o choque e a fúria. Contei tudo. Cada detalhe. Cada foto. Cada mensagem. Quando terminei, ouvi minha mãe respirar fundo do outro lado da linha. Esse desgraçado. Ela nunca xingava. Nunca. Eu sabia que tinha algo de errado nele, Michele. Aquele jeito frio dele. Aquela Amanda sempre grudada. Eu sabia. Mãe, não precisa. Não, precisa sim. Você fez certo em se divorciar. E fez certo em expor. Homem assim precisa ter a cara mostrada para o mundo. Onde você está agora? Na casa da Júlia. Fica aí. Eu vou aí buscar você. E traz suas coisas. Você vai ficar comigo uns dias. Desliguei e mal tive tempo de processar quando o celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Alô? Você é uma vadia. A voz de Amanda gritou do outro lado. Como você ousa me expor desse jeito? Você destruiu minha reputação, meu trabalho, tudo. Algo frio tomou conta de mim. Eu destruí sua reputação? Você destruiu a própria reputação quando decidiu trair a confiança de uma amiga. Quando decidiu se envolver com um homem comprometido? Quando decidiu beijá-lo no dia do casamento dele? Você não entende nada. O André nunca te amou de verdade. Ele sempre... Sempre o quê, Amanda? Sempre te amou? Então por que casou comigo? Por que não assumiu você? Minha voz estava calma, mas cortante. Sabe por quê?
Porque vocês dois são covardes. E agora o mundo inteiro sabe disso. Desliguei na cara dela e bloqueei o número. Júlia me olhava com admiração. Você está voando, hein? Não. Só estou cansada de ser a boba da história. Olhei para o celular, que continuava explodindo com notificações. Quanto tempo você acha que leva até o André aparecer? Não precisei esperar muito pela resposta. 15 minutos depois, ele estava batendo na porta de Júlia como um louco. Michele, abre essa porta. A gente precisa conversar. Júlia olhou para mim, mas eu balancei a cabeça. Deixa ele gritar. Ele não vai entrar aqui. Você me destruiu. Destruiu minha vida. Todo mundo está me xingando, me bloqueando. Eu perdi clientes. Você não tinha o direito. Abri a janela e olhei para baixo, onde ele estava parado na calçada, o rosto vermelho de raiva. Eu não tinha o direito? Gritei de volta. Você teve o direito de me trair? De me fazer de idiota? De rir da minha cara com sua amante no meu próprio casamento? Ele ficou em silêncio por um momento, ofegante. Sobe no seu carro, André. Vai embora. E nunca mais apareça na minha frente. Fechei a janela e desabei no sofá. Era oficial. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 48 horas. Mas pela primeira vez desde o casamento, eu me sentia livre. 3 meses se passaram desde aquele dia infernal que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. 3 meses desde que meu mundo desabou e, paradoxalmente, desde que comecei a respirar de verdade pela primeira vez em anos. Estava sentada num café charmoso no centro de Florianópolis, olhando o movimento da rua enquanto esperava Júlia chegar. Sim, Florianópolis. Eu me mudei. Deixei o Guarujá, deixei as memórias, deixei tudo que me prendia àquela vida que nunca foi realmente minha. Nos primeiros dias após a exposição, foi um caos. Meu Instagram não parava de receber mensagens. A maioria de apoio, algumas de crítica, muitas de mulheres contando histórias parecidas. Eu me tornei, sem querer, um símbolo de algo maior. A mulher que não aceitou migalhas. A mulher que escolheu a si mesma. André sumiu, literalmente. Depois daquela tarde gritando na porta de Júlia, ele apagou todas as redes sociais, fechou o comércio e, segundo rumores, mudou-se para o interior de São Paulo. Ninguém sabia ao certo. Ele simplesmente se tornou um fantasma, incapaz de encarar a vergonha do que fez. Algumas semanas depois do ocorrido, encontrei uma carta embaixo da porta da casa da minha mãe, onde eu estava ficando temporariamente. Reconheci a letra de imediato. Abri com as mãos tremendo. Michele, não sei se você vai ler isso, mas preciso tentar. Sinto muito, muito mesmo. Não tenho desculpas para o que fiz. Fui covarde, egoísta e te machuquei de uma forma que nunca deveria ter acontecido. Você merecia tudo de bom e eu te dei o pior de mim. Não vou mais aparecer. Não vou mais atrapalhar sua vida. Você está livre de mim. Espero que um dia consiga me perdoar, mas entendo se nunca conseguir. Cuida-se, André. Li a carta 3 vezes. Procurei raiva, dor, algum resquício do amor que um dia senti, mas tudo o que encontrei foi nada. Um vazio que não doía mais. Ele tinha se tornado irrelevante na minha história. Rasguei a carta e joguei no lixo. Amanda também desapareceu das redes sociais. Perdeu o emprego na escola onde dava aulas. Os pais não queriam alguém com aquela reputação moral perto dos filhos. Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade também. Curiosamente, ela e André não ficaram juntos. Aparentemente, quando o escândalo estourou, ele a culpou por tudo, e ela o acusou de ter prometido coisas que nunca cumpriu. O castelo de mentiras desmoronou sobre eles dois. Eu não senti pena, nem prazer. Só senti alívio. Alívio por não ser mais parte daquela toxicidade. Júlia apareceu, com aquele sorriso enorme que eu conhecia tão bem. Ela veio me visitar por uma semana, e mal podíamos esperar para colocar os planos em prática. Ju! Levantei e a abracei forte. Está pronta para Paris? Nasci pronta. Ela se sentou, empolgada. Não acredito que finalmente vamos fazer essa viagem. Do jeito certo. Sorri. Sim, Paris. A viagem de lua de mel que nunca aconteceu estava prestes a se realizar, mas agora com a pessoa certa ao meu lado. Minha melhor amiga, minha irmã de alma, a mulher que não teve medo de me mostrar a verdade mesmo sabendo que doeria. Você mudou, sabia? Júlia me observava com carinho. Está mais leve. Mais você. E era verdade. Eu tinha mudado.
Não foi fácil. Houve noites chorando, dias questionando cada decisão que tomei, momentos em que a solidão pesava como chumbo. Mas eu perseverei. Me matriculei num curso de francês. Comecei terapia. Arrumei um emprego numa agência de turismo aqui em Floripa. Conheci pessoas novas que não sabiam nada sobre André ou Amanda ou aquele casamento desastroso. Eu estava me reconstruindo, tijolo por tijolo. Sabe o que é engraçado? Falei, mexendo no café. Durante 5 anos, eu moldei minha vida ao redor do André. Mudei meu jeito de vestir porque ele preferia. Evitei certas amizades porque ele não gostava. Aceitei a Amanda na minha vida mesmo sentindo que algo estava errado. Eu me apaguei tentando ser a mulher perfeita para ele. E agora? Agora eu estou descobrindo quem é a Michelle sem precisar da aprovação de ninguém. Sorri. E está sendo libertador. Júlia segurou minha mão sobre a mesa. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte, Ju. Só estou cansada de ser fraca. Saímos do café e caminhamos pela orla. O vento mexia no meu cabelo, que agora estava mais curto, num corte que fiz por impulso e que me fazia sentir poderosa. Olhei para o mar, tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido com o mar do Guarujá. Peguei o colar que André me deu, aquele maldito coração de ouro, que eu havia guardado no fundo da bolsa por meses, sem coragem de me livrar dele. Era a última coisa que me conectava àquela história. Posso? Mostrei o colar para Júlia. Ela entendeu imediatamente. Pode. Joguei o colar no mar com toda a força que tinha. Vi ele brilhar por 1 segundo sob o sol antes de desaparecer nas ondas. E com ele, desapareceram os últimos resquícios de André Oliveira na minha vida. Como se sente? Júlia perguntou. Respirei fundo, sentindo o ar salgado encher meus pulmões. Livre. Finalmente livre. Voltamos para o apartamento conversando sobre Paris, os lugares que íamos visitar, os restaurantes onde comer, as fotos que tiraríamos. Mas uma parte de mim já sabia que Paris seria só o começo. O mundo estava aberto para mim agora, e eu ia explorá-lo, sozinha se preciso, acompanhada, se alguém digno aparecesse. Mas nunca mais eu ia me perder tentando ser amada por alguém que não me merecia. Naquela noite, antes de dormir, postei uma última coisa no Instagram. Uma foto minha na orla de Floripa, sorrindo genuinamente, com o pôr do sol ao fundo. A legenda era simples. Se eu tivesse entrado naquele avião com ele, eu teria perdido muito mais do que uma viagem. Teria perdido a mim mesma. Obrigada, universo, por me mostrar a verdade antes que fosse tarde demais. O recomeço dói, mas é necessário. E é lindo. Os comentários vieram aos montes. Mensagens de apoio, histórias de superação, mulheres me agradecendo por ter tido coragem. E eu percebi. Minha dor tinha servido para algo. Tinha inspirado outras pessoas a também escolherem a si mesmas. Talvez tenha sido isso o propósito de tudo. Não o casamento, não o André, mas o renascimento que veio depois da destruição. Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, dormi em paz, porque eu finalmente tinha entendido. Às vezes, o final feliz não é ficar com a pessoa, é se livrar dela. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.